Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, cobrou dinheiro de Daniel Vorcaro numa mensagem de áudio. Nessa mensagem, enviada ao dono do Banco Master, o senador afirma que precisava concluir um filme sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro confirmou ter enviado o áudio e disse que não cometeu irregularidade. A negociação foi publicada pelo site Intercept. A reportagem afirma que o senador Flávio Bolsonaro tratou diretamente com Daniel Vorcaro um repasse de 24 milhões de dólares, que, segundo o site, em valores da época, correspondiam a cerca de 134 milhões de reais para financiar a produção do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. O site diz ter tido acesso a mensagens de WhatsApp, áudios, planilhas de pagamento e comprovantes bancários. Segundo a reportagem, os documentos indicam que nem todo o valor negociado foi repassado. Do total, 61 milhões de reais foram enviados por Vorcaro entre fevereiro e maio do ano passado para financiar o filme. O cronograma de pagamentos era acompanhado diretamente pelo banqueiro. Mas com o passar dos meses, o avanço das investigações contra o Banco Master e a dificuldade de Vorcaro em promover os repasses, o senador Flávio Bolsonaro começou a cobrar o banqueiro. No dia 8 de setembro do ano passado, quando o Master já estava sendo investigado, Flávio enviou um áudio para Vorcaro dizendo que havia risco de paralisação da produção do filme sem o dinheiro do Master. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês. E o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Na resposta, segundo a reportagem, Vorcaro pediu desculpas e prometeu resolver a situação até o dia seguinte. Em 22 de outubro, Flávio cobrou novamente numa mensagem de texto. Bom dia, meu irmão. Já estamos no 3º dia de gravação. Estamos no limite. Mais uma vez, com toda a liberdade que temos, se não der, me fala que procuro urgente outro caminho. E Vorcaro respondeu: deixa comigo, irmão. Vou ver agora. Em seguida, os dois combinaram um jantar na casa de Vorcaro. Flávio enviou: topa jantar com o Jim Caviezel e o Cyrus em São Paulo no dia 2 de novembro, segunda? Totalmente reservado. Vorcaro respondeu: topo, claro. Será onde? Quer fazer na minha casa? Flávio concordou: pode ser na sua casa sim, acho até melhor. Vorcaro disse: boa, eu tinha uma viagem, vou me reorganizar aqui. E Flávio respondeu: fechado. Em outra conversa, do dia 16 de novembro, um dia antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez, Flávio Bolsonaro escreveu ao banqueiro com nova cobrança. Ele enviou 2 mensagens de visualização única, que se apagam logo após a leitura, e em seguida escreveu em mensagem normal: irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraços. A resposta de Vorcaro também foi por meio de visualização única. Um dia depois, o banqueiro foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. A TV Globo confirmou que o áudio e as mensagens constam do material que estava no celular de Vorcaro.
O Banco Master pagou diretamente à Entre Investimentos 2,3 milhões de reais em 2025, empresa que teria sido utilizada para repasses de dinheiro entre Daniel Worcaro e a produção de um filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Dark Horse. A informação está nas declarações de imposto de renda do banco. A Polícia Federal e o Banco Central investigam a suspeita de que Daniel Worcaro era o verdadeiro dono da Entre, uma espécie de dono oculto. Em março deste ano, o BC liquidou extrajudicialmente empresas do grupo. Também ao blog, o publicitário Tiago Miranda, dono da agência que contratou influenciadores para uma operação de marketing de guerrilha em favor do Master e contra a liquidação movida pelo Banco Central nas redes sociais, confirmou que intermediou a negociação que levou Daniel Worcaro a aportar 62 milhões de reais no filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. De acordo com ele, o valor previsto seria maior, mas os repasses foram suspensos com a crise na instituição financeira. Miranda afirmou ainda que a ligação de Worcaro com o filme não apareceria publicamente. Em sua defesa, o senador Flávio Bolsonaro divulgou uma nota e um vídeo em que pede a instalação da CPI do Banco Master e faz acusações contra o governo Lula. Diz também que não houve pedido de dinheiro público, mas reconhece que Daniel Worcaro estava financiando o filme sobre o pai. Também não explica a mensagem enviada a Worcaro na véspera da prisão dele. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar